volta com o seu programa Fiscaliza Geral aqui na sua rádio Onda Digital, na 92.3 e também na 104.7 e também na nossa TV. Na TV Onda Digital, no canal 8.2. E agora nós vamos conversar numa entrevista aqui com o Coronel Menezes, que vai falar sobre aí as polêmicas que teve nos últimos dias aqui na nossa capital, sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro e sobre tudo que vem acontecendo na política amazonense. Bom dia, Coronel Menezes. Muito bom dia, Alex. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os seus ouvintes do Fiscaliza Geral, né? Você que tem uma liderança nesse horário. Muito obrigado aí pelo convite, sempre à disposição de vocês. Como você fala muito bem, né? Ringue livre. E eu gosto exatamente disso. Eu, desde quando iniciei esse projeto, eu sempre gosto de ser surpreendido, perguntas interessantes. Mas a realidade é que semana passada eu fui em Israel e estava voltando. Quando voltei, cheio de novidades, também a parte aqui política, né? Com relação ao fechamento das filiações, gente pulando de um lado para o outro, aquela... E o que eu posso assim adiantar, vamos começar aí por essa parte que eu acho que a população de Manaus está buscando saber, com relação à reedição do decreto do IPI. Na realidade foi esse decreto que gerou toda essa polêmica, viu, Alex? Porque no momento que o prefeito de Manaus, né, ele sentou à mesa, ele chama para ser aliado dele, o senador Omar Aziz e o Marcelo Ramos, que são dois adversários políticos do presidente, para buscar uma solução, segundo o prefeito, para essa situação, num tema que não lhe cabe, não cabe ao prefeito esse tema é do governador. Ele excluiu, e aí aquela parceria que ele estava construindo e nós estávamos ajudando, nós levamos o prefeito 2 vezes ao presidente, ao ministro, então ele estava construindo uma parceria com o presidente, ela foi quebrada naquele momento. Você veja bem, se aliar a uma figura como o Omar Aziz, né? Olha o que o Amazonas projeta para o Brasil. Uma legislatura medíocre, colocada pelo próprio Congresso Nacional, desse senador ano passado, né? Foi muito ruim. E o único senador da República, né, que tem o passaporte retido, né? Eu tive agora em Israel, como você falou, e eu estou confirmando aqui, o camarada não pode sair do Brasil. Teve esposa presa, irmão preso, né, uma série de... Então isso daí é o que projeta. Então quando o Davi Almeida se une a essas figuras que são inimigos políticos do presidente, ele praticamente trai o presidente da República, né? Então ele se alia aos maus caminhos. Qual é o nosso pleito? É que ele volte aos bons caminhos. Hoje ele está nos maus caminhos, né? Coronel, só uma pergunta aqui, que a gente está avançando demais no tema aqui. Vazou os áudios seus falando do prefeito Davi Almeida. Certo. O senhor confirma que aquela voz era sua? Perfeitamente. E essa briga, esse desentendimento aconteceu exatamente por quê? O senhor tem oportunidade, já falou aqui no programa do Jefferson Coronel, mas tem oportunidade de novo falar o que aconteceu, por que o senhor mandou aqueles áudios. O senhor mandou aqueles áudios para grupo, para uma pessoa, vazou como aqueles áudios? Bem, primeiramente, vazamento de conversa sem autorização é criminosa. Não, eu não mandei áudio para ninguém, Alex, eu nunca mando áudio para ninguém, ou eu falo pessoalmente, ou eu falo assim direto. O que aconteceu é que um líder de um movimento de direita, ele me ligou, e eu não atendi, que eu estava numa reunião, e eu acabei dando retorno para ele. E nesse momento que eu retornei a minha ligação, estava na minha sala, né? Ele estava, segundo o pouco que eu pude apurar, porque isso é uma coisa criminosa. Então a gente deixa aí, está sendo apurado por outros segmentos, mas no momento que eu retornei a ligação para essa liderança aí, desse movimento, ele estava numa reunião e alguém gravou o que eu conversei. Então,
O que... Na verdade, então, não foi um áudio que vazou, foi não. O senhor que estava conversando com uma outra pessoa, perfeitamente. Uma terceira pessoa gravou essa ligação. Exatamente isso, entendeu? É por isso que eu digo que é um ato criminoso, a gente não pode dar luz. E nesse momento, o que se estava tratando daquele tema? De alianças e quebra de alianças entre pessoas do movimento. Eles estavam dizendo que tinha gente que estava traindo para cá e de lá, ou seja, isso que é natural acontecer. E em cima desse contexto que eu me pronunciei, falei sobre algumas pessoas, e eu falei o seguinte, olha, eu vou te falar o que eu falei do Davi. Eu falei o seguinte, olha, eu estou dando umas porradas no Davi Almeida, foi exatamente isso que eu coloquei, né? E, em que sentido? É porque nas minhas mídias sociais, Alex, quando teve esse tema do IPI, tá lá, a população tá aí, ó, entra no meu Instagram e no meu Face, eu coloquei assim, a foto do Davi Almeida do lado do senador Omar Aziz e também do Marcelo Ramos, e disse o seguinte, que decepção, prefeito, porque eu participei, né, da costura, da aproximação do prefeito com o presidente, e ali para mim foi uma decepção. Então, naquele áudio eu falei assim, ó, estou dando uma porrada no prefeito, falando exatamente isso, é uma decepção para nós, é uma decepção para o presidente, é uma decepção para a cidade de Manaus, porque estava sendo costurado tudo muito bem, isso é uma coisa, entendeu? Então, realmente eu expressei dessa maneira, e foi somente isso que aconteceu. Quando é que começou esse problema entre você e o prefeito Davi Almeida? Quando exatamente começou? Porque vocês foram para Brasília juntos, vocês tiveram vários contatos juntos, inclusive você levou o presidente Davi Almeida até você levou o prefeito Davi Almeida até o presidente Jair Bolsonaro. Ministros. E conversaram. E quando que começou a ter esse desentendimento aí? Não. Peraí, vamos colocar assim, Alex, deixando bem claro. Eu não tenho nenhum desentendimento com o prefeito Davi Almeida. Ele que cometeu erros políticos graves, mas já bem, ele faz uma reunião de um tema, que é da alçada do governo. Você coloca esse erro, você está falando essa articulação que ele tentou fazer com a bancada federal aqui do Estado, fazendo uma carta ao presidente Jair Bolsonaro. Você classifica isso como um erro? Um erro político grave. Por quê? Porque, primeiro, que o tema não era da alçada dele. E, segundo, que ele trouxe para a mesa, e ele insistiu nessas ligações, o Omar e o Marcelo Ramos, que já tinham se pronunciado, feito, inclusive, um terrorismo político muito grande. A forma como se deu esse pronunciamento, dizendo que dava a entender para o povo, dentro desse contexto eleitoral, que amanhã, no dia seguinte, nós íamos perder 500 mil empregos e todas as empresas iam embora de Manaus, o que não é verdade. Exatamente, eles usam sempre essa narrativa para atacar o presidente, né, e se colocar numa situação de protagonismo. Então, o Davi fez exatamente isso, excluiu o governador Davi Almeida disso. E isso chegou a Brasília, eu praticamente não participei nada nesse sentido. Você chegou a ter um feedback de Brasília em relação a essa movimentação política que teve aqui do senador Omar com o deputado Marcelo Ramos e o prefeito Davi Almeida com essa carta? Você naquele momento? Exatamente, claro, o feedback de Brasília? Naquele momento, o feedback do próprio presidente Jair Bolsonaro? Sim, foi realmente, por isso que eu te digo, eu particularmente não tenho nada com o Davi, eu estou à disposição da cidade, do prefeito. Ele sim cometeu um erro, né? O presidente me ligou e perguntou, vem cá, aconteceu essa reunião? Falei isso. Olha, eu falei, aconteceu, mas vem cá, isso aqui não pode, assim, desse jeito. Então eu falei, olha, não sei qual foi. Falou, o governador participou, Alex? Eu falei, não, o governador não participou. E perguntou também, tem a assinatura de um documento que eu tomei conhecimento aqui, o governador assinou? Aí eu falei, olha, pelo que eu sei, o governador não assinou. Foi esse o feedback que eu tive do presidente, e eu vi o descontentamento, senti, né, pude sentir, não vi porque era uma ligação, pude sentir o descontentamento, o desconforto, porque estava tudo caminhando muito bem. Então, foi exatamente esse ato, o fato político que gerou, digamos assim, uma traição do prefeito para com o presidente. Você classifica isso como uma traição? Não é muito forte essa palavra? Eu diria assim, no momento. Assim, Alex, sabe como é que são os fatos políticos? Veja bem, no momento que você está dentro de uma linha política, aí daqui a pouco tu passa para outra, como tu pode voltar também, por isso que eu estou te falando. O cara está aliado aos maus, pode voltar aos bons caminhos. Não vejo problema nenhum nisso. Porque eu vejo o seguinte, ó, uma coisa é certa, né?
o povo de Manaus, o povo não quer saber de polêmica, o povo quer saber de resultado. E eu, como amazonense que sou, né, o que interessa é o seguinte, a gente se colocar à disposição para buscar as soluções. E é isso que nós fazemos. O prefeito fez uma entrevista, na verdade, ele disse que o senhor é inimigo número 1 de Manaus hoje. Ele fala que o senhor está brecando verba federal que poderia ajudar a cidade de Manaus. O que é isso? Bem, isso é verdade? Isso não é verdade? Por que o prefeito falou isso? Muito bem. Então, o que aconteceu é que, quando ele recebeu esse rechaço do presidente, eu não tenho nada a ver com isso, porque na situação do IPI, nesse fato anterior, porque foi uma decisão dele, eu não sabia absolutamente nada. Isso é uma coisa. O outro lado é que, quando eu levei o prefeito ao presidente, era para que ele solicitou à presidência da República um apoio para a cidade de Manaus extra-orçamentário de R$1 bilhão. Então, vamos lá. R$1 bilhão, R$1 bilhão e 100, não é um recurso que você tira do dia para a noite, principalmente porque ele não estava previsto no orçamento da União. E é bom a população de Manaus saber disso. Isso aí é um outro fato, não tem nada a ver com o fato anterior. Então, vamos lá. Então, nessa condição, ele solicitou esse apoio do presidente. O presidente falou o seguinte: vamos ajudar na medida do possível. E começamos por 2 ministérios, o Ministério do Desenvolvimento Regional e também o Ministério do Turismo. E nós visitamos os ministros, eu visitei com o Davi, a agenda era nossa. Então, o que tem que fazer? Primeiro, esse recurso não faz parte do orçamento. Então, ele tem toda uma burocracia e um rito a ser seguido. A prefeitura tem que seguir esse rito. Então, nós fomos lá, abrimos uma agenda com os ministros receberam o prefeito, a equipe dele. A partir daí, eu estou fora. Eu só posso me interferir quando o prefeito me chamar e falar: Menezes, vamos voltar lá com o ministro, vamos ver como é que está o andamento, porque a partir dali, estabelecida aquela ligação entre a equipe da prefeitura e dos ministérios, a responsabilidade disso daí é do prefeito. E eu não sei como é que está isso, ponto. E até o momento, veja bem, eu não fui chamado para nada, ele não me disse em que pé está, peraí, calma lá. Olha bem, ele tem existe um andamento nesse convênio, são convênios, não é na verdade? Não. Da onde que vai se tirar R$1 bilhão e 100 se não tem do orçamento? Exatamente, é simples, por isso que eu estou te falando, é um rito. Ele tem que apresentar projetos, né, nas áreas, por exemplo, no caso das duas, do turismo e do Ministério do Desenvolvimento Regional, para que possa ser assinado o quê? Convênios. E a partir daí ser liberado. E aí, veja bem, desde quando nós fomos lá, eu não tive nenhum feedback mais do prefeito. Então, eu não sei o que está acontecendo. Agora, se não apresentar projeto, a prefeitura, e se a prefeitura não acompanhar, não vai sair nada. Então, nesse contexto, de repente, quando deu sexta-feira, o Davi fala assim: olha, o Menezes está brecando os recursos. Primeiro, atenção, Manaus, isso não é verdade. Por isso que eu digo, quem acusa tem o ônus da prova. Isso pode gerar um processo contra ele, porque ele tem que provar. O que ele está dizendo é o seguinte, na prática, ele teria que ligar para o ministro dizer: olha, o Menezes ligou para cá e falou para não liberar. Isso não tem cabimento, entendeu? Outra coisa, ele tem que ligar para o presidente e falar: olha, o Menezes ligou para cá para brecar. Isso nunca existiu. Por isso que no meu entendimento, essa afirmação ela é infeliz, irresponsável e leviana. O que ele quis, e olha o que o prefeito está fazendo, cara. Isso eu acho que é de uma covardia muito grande, porque ele está dizendo o seguinte: olha, o Menezes está impedindo, está fazendo a cabeça do presidente para não colocar recurso aqui. Vem cá, você acha que o presidente, um cara que passou 28 anos no Congresso Nacional, 3 anos na cadeira da presidência da República, vai ouvir quem quer que seja para tirar recursos que ele pode ajudar o povo de Manaus, onde o presidente tem a maior votação? Isso é o seguinte, é uma manobra, é uma falácia que o prefeito está usando, porque ele cometeu esse erro, para justificar a inabilidade dele com relação a esse tema, e também por ele não ter dado a devida celeridade ou não desses processos, eu não sei, quem tem que saber é ele, e querer debitar
esse fato na costa do presidente, porque quando ele fala isso, ele está dizendo que o presidente é um menino, o presidente escuta qualquer coisa em prejuízo. O presidente nunca deixou de mandar verba para nenhuma prefeitura do Brasil. Então, isso é leviano e covarde. Menezes, o presidente está sabendo desse problema entre você e o prefeito de Manaus nesse exato momento? Vamos colocar, eu não tenho nenhum problema com o prefeito de Manaus, Alex. Nessa discussão de vocês, o presidente está sabendo? Não sei, eu não conversei com o presidente sobre esse tema, entendeu? Ele tem uma rede de informações, mas o que ele sabe que eu sei que... Por isso que eu estou te falando, para mim foi uma coisa tão pequena, que eu nem levei para ele. Mas, se ele me perguntar, eu vou responder, porque ele já sabe de tudo. Ele sabe desse alinhamento, né, que o prefeito está querendo ter com essa parte dos maus caminhos. Por isso que eu digo, é uma coisa pequena, que ele se utilizou de uma frase, de uma narrativa, o prefeito de uma declaração leviana na sexta-feira, para tentar atacar o presidente da República, não a mim. Numa área que ele sabe que o presidente tem uma votação expressiva em Manaus, o presidente sempre honrou a cidade de Manaus, o povo da minha cidade, né, do meu estado, e aí ele quis, chateadinho, o problema do prefeito, na minha concepção, é poder, ele tem que gerir a cidade, ele está preocupado com a cadeira de 26 dele, quer colocar lá um camarada como vice. O Avante é um partido que tem 6 deputados federais, é um partido do tamanho do prefeito. Tá? Hoje, por exemplo, o PL é o partido que tem 76 deputados. E se, na minha opinião, né, o prefeito está tão preocupado em colocar um vice lá do Wilson Lima para chantageá-lo durante todos os próximos 4 anos. Esse é o meu ponto de vista. Mas por que você fala que o prefeito Davi Almeida ele está tentando manobrar para colocar na chapa o senador Omar Aziz? Qual é a informação? Da onde que você traz essa informação? Não, eu não estou trazendo, eu estou dizendo o seguinte, ó, quando ele fez esse movimento, entendeu? De se aliar, por exemplo... Você se refere isso àquela carta ainda... Tudo aquilo ali, isso você vê hoje... Mas como é que tu traz isso para o cenário político atual? Não, isso aí foi no nosso entendimento, é onde gerou toda essa celeuma, entendeu? Por quê? Porque ali, a partir dali, o que aconteceu? O presidente convidou o governador para ir lá com ele, olha onde é, para ir, o presidente da FEAM, eu fui lá com ele e o prefeito ficou fora. Foi uma decisão que eu não tenho como gerir, foi uma decisão de Brasília. Aí ele ficou chateadinho. Então foi uma decisão do presidente da República não chamar o prefeito de Manaus para conversar naquele momento. Quem foi convidado foi o presidente da FEAM, governador, o presidente do PL, Alfredo Nascimento, e eu. Acabou, então ele se excluiu. E aí ele se sentiu magoado. Foi um rombo no casco dele, ele tem que assumir isso. Por isso que eu digo, é um erro político dele. Ele estava tão alinhado. Se ele esperasse mais um dia o governador fazer uma reunião e ele participasse dessa reunião, tudo, eu acho que o desfecho seria outro. Então, quando você dá essa indicação, aí ele tem que voltar atrás, porque, por exemplo, lá, você vê, o deputado Marcelo Ramos, que é um lambibota do Omar Aziz, não sai lá da prefeitura, tudo está sendo monitorado e acompanhado, entendeu? Então, por isso que eu digo, a gente tem que fechar essa parte. Esses áudios foram áudios fruto de um crime, e avançar, esquece isso, vamos avançar. Agora, ele tem que dar demonstrações de que está realmente alinhado, de deseja realinhar e não ficar nesse jogo de palavras. Então você está dizendo aqui que essa discussão, esse problema aí que teve pontual com o prefeito Davi Almeida é passado. O momento agora é de se pensar no futuro, mas vamos falar de futuro. Perfeitamente. Vamos falar de futuro. Até agora, o presidente Jair Bolsonaro ainda não revogou o IPI, que a longo prazo sim prejudica a Zona Franca de Manaus. A longo prazo, justiça seja feita, verdade seja dita, porque aqui também eu não estou aqui para levantar a bandeira de quem faz terrorismo em torno da Zona Franca de Manaus. É verdade. Então, o que aconteceu? Quando nós saímos daquela reunião, o presidente colocou que até o final do mês seria dado uma solução. E o que aconteceu? No dia 30 ou 31, um partido político, se eu não me engano, o PROS, já estava
praticamente esse decreto pronto para ser reeditado. Reeditado não, para ser retificado, né, excluindo os produtos da Zona Franca. Mas um partido político, se eu não me engano, o PROS, tá, entrou com uma representação. E aí, no dia 31, foi um corre-corre lá do Ministério da Economia e decidiu-se para não tomar, porque estava tendo uma ação e a AGU teve que defender com relação a esse decreto, vindo desse partido. Então, para que não houvesse prejuízo de alguma área em outras partes do Brasil, decidiu-se por reeditar o decreto e a gente acredita agora que aí, quem sabe nos próximos dias aí, né, esse decreto seja retificado dentro daquilo que foi acordado. E o presidente falou, eu tenho certeza que ele vai cumprir isso aí, Alex. Mas a Zona Franca já está aí nesse processo aí de perder ali, isso a longo prazo. Tá. Sim, a longo prazo. Mas o senhor aí fala aqui, usa aqui os microfones aqui da Rádio Onda Digital nesse exato momento e também a nossa TV para falar para a população ficar tranquila, para os trabalhadores do Distrito Industrial ficarem tranquilos que o presidente vai cumprir sim a sua promessa, que o problema foi aí essa ação movida pelo PROS, mas que em quanto tempo isso se resolve? Olha, Alex, isso daí é burocrático, tem uma ação correndo, né? Desse partido, creio que é o PROS, tá? Pela informação que nós recebemos, e a AGU está trabalhando nesse sentido. Assim que isso for resolvido, o que acontece está sendo verificado pela PGFN, todo aquele órgão de assessoria jurídica do presidente, a gente crê que voltará ao status anterior. Então, resumo, o presidente vai dar a solução devida dentro do rito legal, para que não cause nenhum problema, quem sabe até maior para nós. Que vai ser solucionado, vai. Conversei com o governador nesse final de semana e exatamente isso que foi colocado e eu creio que o presidente vai dar essa solução, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora vamos falar de bastidores da política. Agora no sábado fechou ali as janelas partidárias. Como é que o senhor vê essa movimentação política em torno aí de algumas figuras políticas aí, o prefeito Davi Almeida, o senador Eduardo Braga, o ex-governador Amazonino Mendes e o atual governador Wilson Lima. A gente percebe que o governador Wilson Lima saiu fortalecido aí nessa última semana aí de janela partidária. A gente percebeu que ele conseguiu fechar uma chapa muito forte para a eleição de deputado federal e uma chapa muito forte também para a eleição de deputado estadual, e a gente não viu ali nenhum fechamento ali de chapa, nem do senador Eduardo Braga e nem do ex-governador Amazonino Mendes. Eles não falaram ali em chapa, a gente acabou vendo um esvaziamento de figuras políticas que giravam em torno do senador Eduardo Braga e do ex-governador Amazonino Mendes ali, sendo esvaziada e indo apoiar a reeleição do governador Wilson Lima. Exatamente essa é a fotografia, né? Houve sim um fortalecimento, o governador, ele, no meu entendimento aí, nos últimos 5, 6 meses, como eu vejo politicamente esse fato, né? Como você muito bem me perguntou. Ele assumiu para si a responsabilidade, né, da reeleição dele, ele vem trabalhando, ele não delegou isso para ninguém e o fruto do trabalho dele apareceu. Por outro lado, nota-se que houve uma falta aí de antecipação, né, no caso do governador Amazonino Mendes, que está liderando as pesquisas e conseguiu aí nos 45 do segundo tempo trazer para o lado dele, né, o vereador Amon, que realmente está fazendo um bom trabalho. Eu acho que o grande nome que o Amazonino trouxe para próximo dele foi o Amon. É isso daí. O senador Eduardo Braga realmente houve um esvaziamento completo das poucas lideranças que estavam com eu achei assim, fiquei surpreso com a família Pinheiro no palanque do Wilson, mas também mais surpreso já na apresentação dos candidatos a deputados federais, o delegado Pablo, que era uma figura constante do senador Eduardo Braga no interior, que acabou indo para a coligação ali, para o partido
do Não, atual mas ele, governador. olha, aí não é, Alex, Wilson Lima. verdade seja dita, ele já fazia parte, né? O Pablo é do PSL, o União Brasil é a união do DEM mais o PSL, então o Pablo ele não saiu da parte política dele, ele poderia estar apoiando, né, ou andando. Quem está aqui do meu lado é o Coronel Menezes, que diz que o ringue é livre, né? Sempre o ringue foi. é livre. Alex, deixa eu te falar uma coisa que eu tenho percebido, a gente vai amadurecendo nesse negócio de política, eu estou aí há 2 anos entrando nessa área, eu sou um adolescente, não, eu tô no jardim da infância ainda. Aí os caras falam assim para mim, olha, você cria muita confusão, então deixa eu falar para vocês da cidade de Manaus, confusão é falar a verdade. Porque o político, ele sempre fala meia verdade, ele vai omitindo as coisas, e a gente vem e fala assim, não foi isso não, foi isso aqui. Aí cria confusão. Ou seja, o cara esconde os fatos, a gente fala a verdade e cria confusão. Então a realidade é simples, entendeu? É simples dessa maneira. Coronel Menezes, eu cheguei a conversar com o senhor quando o senhor estava em Israel, porque foi aventado aqui nos bastidores da política amazonense, foi ventilado aqui nos bastidores da política amazonense, que o senhor seria vice na chapa do governador Wilson Lima. Existe essa possibilidade? Claro, por que não? Uma coisa é certa, anota aí porque isso aí é real. O vice do governador Wilson Lima, se o presidente vier apoiá-lo, será do PL e doa a quem doer. E acabou. Olha, isso é em primeira mão, hein? Acabou. Isso é em primeira mão aqui no nosso programa, aqui o Coronel Menezes afirmando que o vice... Acabou. O vice será do governador Wilson Lima vem do PL. Não, olha bem. O presidente apoiando o governador, estamos criando uma hipótese, né? Isso você me perguntou mas essa conjuntura já está muito desenhada já. Será? Aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Por isso que eu estou falando, deixar claro para a população. O presidente apoiando o governador, você pode ter certeza. Como é que você pode ter um partido com seis deputados e outro com 75 deputados? Você não pode abrir mão do poder, meu irmão. Você não divide poder, mulher e dinheiro. Você não divide. Entendeu? Então, deixa eu te dizer bem claro. Repete aí. Você não divide poder, mulher e dinheiro. Você não divide. Vou anotar aqui essa... Pode anotar. Você não divide mulher, poder e dinheiro. De jeito e maneira nenhuma. Entendeu? E quem abre mão não é inteligente o suficiente para não falar outra coisa. Então, eu acho que cada um nesse game... E quem seria o... Então, o senhor pode sim vir ser o vice olha bem, se nós estamos dizendo que o vice vem do PL, né? Eu sou do PL. Agora, não é isso que hoje nós estamos trabalhando. E outra coisa, não sou eu, Alex. É uma possibilidade. Ué, por que não? Hoje nós somos o pré-candidato do presidente da República ao Senado Federal. Foi essa a missão que o presidente me deu, e é nesse sentido que nós estamos trabalhando, e é isso que o Menezes deseja. Agora, como você falou, né? Olha, se o vice será do PL, o Menezes é do PL, como o outro também, como o Alfredo, como o Nilmar, o Nilmar, presidente da Desan, é do PL. Com a pessoa próxima do governador, veio para cá. O Nilmar tem todas as ferramentas necessárias pela proximidade do governador, está fazendo um excelente trabalho na Desan, de também ser o vice do governador Wilson Lima. Quando foi que você se aproximou do governador Wilson Lima, Menezes? Olha, foi uma decisão vindo de Brasília, ou foi você que procurou, ou foi o Wilson Lima que lhe procurou? Não, nós temos que dar a César o que é de César, sabe, o Alex. Eu sempre tive uma relação muito respeitosa, isso facilita bastante qualquer aproximação com o governador, desde o momento em que eu era o superintendente da SUFRAMA. E nós viemos construindo essa relação até o momento. Por algumas solicitações do governador, nós levamos alguns temas de interesse do Estado, por exemplo, a criação do distrito agrobioindustrial, que é uma das bandeiras que eu tenho, lá de Rio Preto da Eva. A presidência da República precisa estar assinando uma doação de terras para Rio Preto da Eva. Esse projeto que iniciou fomos nós. Então, coisas dessa natureza, eu hoje sou um homem que eu não tenho mandato. O que eu faço é abrir pontes para o governo, para prefeitos, para o prefeito de municípios do interior, para políticos,
Se me trouxer a demanda que vá à presidência, apesar de não ter mandato, eu levo, converso e a gente busca a solução. É por isso que eu digo que o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, ela não pode, ela tem que ficar acima de qualquer divergência política. Qualquer vaidade, né? Qualquer vaidade. Isso eu acho que a política tem que ficar acima de qualquer vaidade e o Amazonas acima de qualquer vaidade, claro, da política amazonense ou de qualquer outra coisa. Por isso que eu digo, dizer que... Mas deixa eu te fazer uma última pergunta, porque a nossa produtora está dizendo ali que o nosso tempo está acabando. O que te faz ser a melhor opção para o Senado Federal da República diante das opções que estão aí, do ex-prefeito Arthur Neto, do atual senador Omar Aziz e também do ex-vereador Chico Preto? O que te faz ser a melhor opção para o estado do Amazonas? Bem, primeiramente, sou diferente de todos esses que você falou. Tenho uma sólida formação acadêmica, né? Tenho uma sólida formação profissional, experiências profissionais com resultados. Tenho CPF limpo, ficha limpa, sou limpo no TCU, na CGU, estou falando órgãos federais, e tudo o que nós realizamos, trabalhei aqui na Amazônia, fui responsável pela logística aqui, chefe do escalão logístico do Exército da Amazônia, conheço bem, escrevi sobre essa região no meu mestrado, no meu doutorado, conheço bem a região e não tenho nenhum escândalo, né? Família presa, repito, ficha limpa por completo. E eu acho que é o mais importante também, né? O Amazonas precisa ter no Congresso Nacional aliados, pessoas que trabalhem em prol do Estado, mas ao lado do presidente. Hoje, as pessoas me perguntam muito assim, olha a BR-319. Eu falo assim, nós temos feito o nosso melhor. Mas, vamos lá, o senador atual está fazendo pela BR-319? O que ele fez? Quantos pronunciamentos ele deu? Nada, nenhum. Aí você pega o senador atual, né? Quantos municípios ele... Por exemplo, eu fiz uma viagem agora no Alto e Baixo Rio Negro de Solimões, 18 municípios, e nenhum, o atual mandatário, foi nos últimos 7 anos, porque esse ano é o 8º. Com relação ao ex-prefeito de Manaus, está aí, uma vida conturbada aí, né? Tem uma série de... Ele acusa o Omar acusa ele e tal, problema de família, envolvendo morte aí a gente não sabe muito bem, obras inacabadas, então, ou seja, o outro eu não vou nem falar porque é inexpressivo, entendeu? Então, é exatamente isso. Já deram o que tinha que dar pelo Amazonas, vão dizer, não, agora vamos fazer diferente. Agora eu vou lutar. Essa narrativa o povo não aguenta mais. E outra coisa, o Amazonas precisa de pessoas que tenham essa formação acadêmica, capacidade profissional e proximidade ao presidente, porque hoje nós não temos voz no Congresso. Lá, nós não temos voz no Congresso. Sabe por quê? Porque ninguém consegue falar com o presidente. E nós somos um Estado que precisamos ter pessoas próximas do presidente para falar a realidade. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou fechar com isso. Se nós tivéssemos no Senado Federal, esse decreto aí não teria nos atingido. Eu vou explicar por quê. Porque se viesse, nós íamos falar, nós temos essa proximidade, o que nenhum tem. Fala, presidente, isso aqui vai nos afetar. É exatamente isso que nós estamos nos propondo, a nos anteciparmos a possíveis flechas negativas que venham para o nosso Estado e, por outro lado, abrirmos oportunidades para o crescimento do nosso Estado, da nossa cidade e da nossa região. E para você fazer isso, tendo o governo federal ali, o governo federal é o maior aliado, você tem que ter pessoas próximas, porque senão tu não consegue falar a verdade com clareza. Tu vai bater, tu vai atacar, e você batendo e atacando do jeito que estão fazendo com o presidente nos últimos 3 anos, a bancada fazendo, você não vai levar nada. Se o presidente tivesse uma pessoa próxima a ele, que na hora de editar esse decreto, ele vai falar assim, isso aqui é da Amazônia, vem cá, me mostra isso aqui. Pronto, não teria tido todo esse desgaste, e nós estamos sofrendo isso nos últimos 3 anos. Só essa oposição atacando o presidente. Então, lamentavelmente, esse é o nosso diferencial. Muito obrigado pela entrevista, Coronel Menezes. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, porque com certeza o senhor vai voltar aqui. E o senhor que trouxe aí em primeira mão aí pra gente aí, que sim, o PL pode sim
dar o vice do governador Wilson Lima. Isso é aí um furo de reportagem aqui para a Onda Digital. Sendo trabalhado. Inclusive, já vou pedir aqui da nossa redação, que fica aqui atrás, aqui, ó, para já ir construindo essa matéria que nós vamos dar de primeira mão. É só observar quem saiu do governo, veio para o PL, que o caminho é por aí. Muito obrigado.